Boa noite. Tarifa do transporte público terá redução de 10% a partir de segunda-feira. Nós anunciamos a boa notícia para os usuários do transporte público em nossa cidade. Confira algumas dicas para se aquecer com segurança nos dias frios. Também precisamos ter o cuidado nos aquecedores elétricos para não sobrecarregar tomadas, que pode ocasionar um curto-circuito. E ainda, reunião para apurar denúncias de violência nas casas de acolhimento de Passo Fundo é realizada na Câmara Municipal. Nós propusemos essa reunião envolvendo todos os agentes desse tema da infância e da adolescência, e principalmente das casas de acolhimento. Iniciamos o Jornal da Câmara de hoje com uma boa notícia para a população. O prefeito de Passo Fundo decretou na tarde de ontem a redução do valor da passagem de ônibus. A partir de segunda-feira, a tarifa municipal passará para o valor de R$ 4,95, representando uma redução de 10%. Em áudio, Pedro Almeida justificou que isso foi possível após a aprovação de um projeto na Câmara de Vereadores. Nós anunciamos a boa notícia para os usuários do transporte público em nossa cidade. Para quem usa o ônibus todos os dias, o trabalhador, a trabalhadora, o estudante, os empresários que investem tanto no transporte da nossa cidade e que estavam pagando uma tarifa muito acima da média dos outros municípios do estado e do Brasil. Isso foi possível porque nós conseguimos aprovar na Câmara de Vereadores, através dos vereadores da base, o subsídio do transporte público, que vai financiar o sistema e vai reduzir esse impacto na vida diária da nossa comunidade. Nós conseguiremos, a partir da segunda-feira, trabalhar com uma tarifa de R$ 4,95. Então é um grande avanço, realmente um incentivo a todas as pessoas que no seu dia a dia precisam do transporte público e que a gente compreende. Estavam nos cobrando, a população estava nos cobrando para que nós tivéssemos medidas nesse sentido. A gente ouviu a população, os vereadores ouviram a população e Passo Fundo dá um passo importante para a qualificação do serviço público, para a melhoria desse serviço e principalmente para impactar menos no bolso do trabalhador, da trabalhadora e dos empresários da nossa cidade. Tenho certeza que é um grande avanço e que nos habilita aí para outras melhorias nesse sistema a partir de agora. O Corpo de Bombeiros Militar promoveu a Semana de Prevenção contra Incêndio. A iniciativa tem como objetivo disseminar conhecimentos sobre prevenção e combate a incêndios e também noções básicas de primeiros socorros. O comandante Márcio Magione aproveitou ainda para compartilhar algumas dicas para se aquecer com segurança neste inverno. Estamos aqui com mais uma semana de prevenção contra incêndios do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Aqui no primeiro pelotão de Passo Fundo, nós estamos reunidos então de segunda-feira, dia 26, até sexta-feira, dia 30, como todos os anos fizemos, trabalhando na prevenção dos incêndios em si, dos acidentes. Temos várias programações, então, acontecendo durante essa semana aqui no Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo. Dentre elas, visitações de escolas, escolas infantis que têm nos visitado aqui. Nós estamos também com instruções, dando instruções para órgãos parceiros, também órgãos da parte de segurança pública sobre atendimento pré-hospitalar, atendimento pré-hospitalar tático para o pessoal das corporações de segurança pública. E nós estamos também com alguns simulados de evacuação em alguns locais da cidade. E também gostaria de falar, como é a Semana de Prevenção, sobre a prevenção realmente dos incêndios. Nós sabemos que agora chegando o inverno, chegando o frio, as pessoas querem se aquecer em suas casas, suas residências. Então o uso de vários tipos de aquecedores, seja elétrico, seja a gás, seja aquecedor a outro tipo de combustível,
como são o fogão a lenha e outros aquecedores, né? Nós temos alguns cuidados que nós precisamos ter esse cuidado, né? Cuidado com crianças que não podem ficar perto dos aquecedores, nós temos que ter o cuidado para não colocá-los perto de cortinas, sofás, qualquer móvel que possa né, pegar fogo, então a gente precisa desses cuidados aí. Também precisamos ter o cuidado nos aquecedores elétricos para não sobrecarregar tomadas, né, que pode ocasionar um curto-circuito e dar início a um princípio de incêndio, talvez um incêndio, né, que é o fogo fora de controle. Aquecedores elétricos e alguns outros aquecedores também com combustíveis, né, tipo a lareira ecológica, eles queimam o oxigênio através da combustão que está acontecendo, queimam o oxigênio do ar, né? Então nós precisamos estar de tempo em tempo ventilando esse ambiente, né, para que esse ambiente fique com o oxigênio necessário para nós respirarmos e para que ninguém passe mal aí dentro do local, né? Também a gente recomenda que esses aquecedores à noite, quando formos deitar, devem ser apagados, assim como também desligados da tomada, assim como também fogões a lenha. Fogão a lenha também se deve apagar, debelar as chamas ali do fogão a lenha para após ir nos deitar, né? Para que não fique nada ali queimando que possa ocasionar um princípio de incêndio ou um incêndio. Então esses cuidados são extremamente necessários. Alguns cuidados também, principalmente com a lareira ecológica, eles são muito necessários. A hora de eu recolocar ali, reabastecer de álcool essa lareira. Então eu tenho que ter este cuidado de que ela está totalmente debelada, apagada essa chama, para que eu consiga então fazer o reabastecimento ali e depois atear novamente fogo para que eu tenha então novamente a chama nessa minha lareira ecológica. A maior parte dos acidentes que temos visto, inclusive há alguns anos atrás, aí uns 2 ou 3 anos atrás, nós tivemos um acidente grave com morte decorrente de lareira ecológica. Também tivemos um acidente em Passo Fundo que tivemos um apartamento que foi totalmente destruído pelas chamas por conta dessa parte do abastecimento da lareira ecológica, né? Senão não se tomou as precauções. Então a gente sabe que o líquido inflamável, ele derramando, ele vai queimar em superfície e não em profundidade. E se houver o derramamento desse líquido pegando fogo, ele vai pegar fogo em todo o ambiente onde ele for derramado. Então a gente sempre diz para ter esse cuidado com também sofás, cortinas, também tapetes próximos, né? E esse cuidado para não derramar o líquido inflamável e não tentar abastecer a lareira com ela ainda em chamas, ainda acesa. Então tem um abafador na lareira que deve ser colocado, né? E a gente aguarda algum tempo ali para que se verifique que realmente está apagado, que não tem mais nenhuma chama na lareira. Então daí se coloca novamente o líquido inflamável ali para que haja novamente o aquecimento das pessoas que estão no ambiente. Esta semana, a Casa Legislativa sediou uma importante reunião para tratar sobre denúncias de violência nas casas de acolhimento do município. Todos os detalhes após o intervalo. Você sabe por que é proibido ultrapassar em alguns trechos? Porque estudos técnicos concluíram que nestes locais não há segurança para isso. Quando 2 veículos colidem frontalmente a 80 km por hora, é o mesmo que bater no muro a 160. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. Em uma importante reunião ampliada realizada na Câmara Municipal esta semana, representantes do Poder Executivo, do Legislativo, do Simpasso
e do Judiciário discutiram a atual situação das casas de acolhimento de Passo Fundo. O objetivo foi apurar e criar encaminhamentos a respeito de denúncias de agressões por parte dos adolescentes encaminhados ao sistema de acolhimento às cuidadoras do local. Vamos conferir. Entre os presentes, a secretária da Secretaria de Cidadania e Assistência Social, pasta responsável pela administração das casas de acolhimento, e o vereador proponente da reunião, Rodinei Candeia, detalharam o assunto. Eu acho que bastante importante essa discussão, até porque dá uma visibilidade a esse serviço que ele é quase invisível, né? A gente toma conhecimento quando surge alguma situação mais pontual, né? As casas, elas passaram por um grande processo de estruturação. Nós já trabalhamos com aproximadamente 120, 130 crianças. Hoje nós estamos trabalhando numa média de 20, 25 crianças no acolhimento, o que já denota que a rede ela vem se amadurecendo, ela vem realizando um trabalho melhor. Porém, as crianças que nós recebemos nas casas de acolhimento, elas vêm de situações complexas, situações de violência, situações de abandono, maus tratos, abuso. E quando elas chegam no equipamento, muitas delas acabam reproduzindo essas violências, essas vivências de violência que elas têm, e acaba culminando em algumas situações mais difíceis, mais complexas de trabalhar, e que precisam de um trabalho integrado da rede, do sistema de justiça, da saúde, da própria assistência. E claro que aliado a isso nós precisamos estar cuidando das outras crianças que estão em acolhimento e também dos servidores, dos trabalhadores que executam o trabalho junto a essas crianças. Nós somos procurados pelos servidores narrando essa situação de conflitos e de agressões que eles vêm sofrendo e que vem causando até mesmo traumas, né, nesses servidores, e que não tem tido uma solução já há longo tempo, não só agressões verbais, como agressões físicas mesmo, com o próprio risco de vida. E aí nós propusemos essa reunião envolvendo todos os agentes desse tema da infância e da adolescência, e principalmente das casas de acolhimento. E o que a gente notou é que há uma certa desconexão entre essa que deveria funcionar como uma rede, né, entre os agentes. Então, assim, nitidamente os servidores precisam de apoio na questão de saúde mental, né, porque eles passam e convivem diariamente com situações de conflitos e pessoas e crianças e adolescentes traumatizados que acabam descarregando nos cuidadores esses problemas, e eles precisam também estar bem para poder atender bem. Então, o primeiro ponto que a gente notou. Segundo, que realmente tem que ter alguma solução em matéria de segurança pública. Mas o que a juíza da infância e adolescência, o promotor, nos trouxeram também é que o tema é muito maior e que o município precisa de um plano de atendimento à primeira infância para que evite de chegar nesse ponto que a casa de acolhimento, como eles bem disseram, é a CTI do sistema. É a última solução de tirar uma criança da família e botar numa casa de acolhimento num ambiente estranho e onde ela não tem referência, né? Então, realmente é um tema árido, difícil, mas e que, na verdade, depende toda a nossa sociedade. Se a gente não cuidar das crianças, o que a gente vai ter depois? Reclamar de criminalidade, de drogadição e de outros problemas, né? Então, vamos prevenir cuidando bem. Então, a gente vai propor, sim, que a gente se reúna mais, que esse grupo tenha soluções e encaminhamentos que faça acontecer esse plano de atendimento à primeira infância e que evite chegar lá na ponta, onde quem acolhe as crianças vítimas de violência acaba sendo também uma vítima dessa violência. Então, vira um ciclo sem solução. Buscando elucidar os fatos e encaminhar soluções para que os mesmos não se repitam, a juíza da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Passo Fundo, Lisiane Sasso, e o promotor da Infância e Adolescência, João Paulo Cardoso, também compuseram a mesa oficial. As autoridades argumentaram sobre o assunto e apresentaram as suas sugestões de encaminhamentos. Essas situações são absolutamente pontuais, né? Nós estamos falando, quando a gente fala em casa de acolhimento, a gente fala em situação de em atendimento de alta complexidade. O que isso significa? Que é um atendimento, enfim, diferenciado, né? Que demanda um olhar cuidadoso e de capacitação para aqueles que cuidam. É o que nós falávamos aqui durante a reunião, o cuidar do cuidador, né? Porque essas situações, elas podem, eventualmente,
né, acontecer e podem, enfim, acontecer em algumas situações mais frequentes, mas é importante que a gente tenha presente que nós estamos falando de crianças e adolescentes que precisam de atendimento. Então, o que nós temos que tirar e fazer o levantamento a partir dessa conversa? Primeiro, fazer um diagnóstico dessas situações, né? O porquê que elas estão acontecendo e como que elas estão acontecendo, né? E atender pontualmente, ver o atendimento que essas crianças demandam, né? Para que não sejam não se sintam, né, agredidas de forma de responder com agressão, não que as agredidas que eu digo da sociedade de uma forma geral, porque o acolhimento ele é algo traumatizante também, né? E é importante que a rede toda esteja unida para fins de não só de capacitar e cuidar das cuidadoras, mas sim dessas crianças, colocando atividades, né, porque elas não fiquem muito tempo ociosas nas casas também, e gerando algum tipo de conflito. Há alguns anos já o Estatuto da Criança e do Adolescente sofreu uma modificação, colocando como preferência que uma criança ou adolescente que precisa ser tirado do convívio familiar seja colocado numa família acolhedora ao invés de ser colocado numa casa de acolhimento, né? Essa mudança legal já tem alguns anos. Passo Fundo foi um dos primeiros municípios que criou o programa, hoje, Serviço de Família Acolhedora, né? E nós temos uma dificuldade muito grande perante a sociedade aqui de Passo Fundo para conseguir famílias interessadas em aderir a esse serviço, né? Que são famílias que demonstram interesse, procuram as SENCAS, passam por uma aferição psicossocial, são capacitadas, se cadastram, para no fim poderem receber crianças e adolescentes nessa situação. E essa mudança legal não foi por acaso, né? É porque as pesquisas científicas mostram que para uma criança multitraumatizada que precisa ser acolhida, é muito menos traumatizante para ela ser acolhida numa família do que numa instituição, que por melhor que sejam hoje, e hoje são muito melhores do que eram, são os antigos orfanatos, né? Muito melhorados, mas ainda uma instituição. E para uma criança que já passou por traumas, sofrer um segundo trauma de ter que criar vínculos numa instituição é muito difícil, é algo que tem que ser evitado. E as pesquisas científicas nas áreas humanas, da psicologia, da psiquiatria, enfim, da neurologia, mostram que muitas vezes um atendimento individualizado de uma criança traumatizada psicologicamente numa família, com amor, com cuidado, com olhar, por si só cria a superação dos traumas, cria novas conexões nos neurônios, enfim, cerebrais, muitas vezes dispensando até mesmo atendimento médico e psicológico. É muito interessante, né? Então, muito do que nós tratamos hoje, enfim, esse esgotamento das cuidadoras, que os encaminhamentos deverão dar solução às cuidadoras das casas de acolhimento, passa pelo fortalecimento da família acolhedora. Porque é inadmissível que Passo Fundo, uma cidade com 200 e poucos mil habitantes, tenha somente 2 famílias acolhedoras cadastradas, como tem hoje, né? Então, é preciso que a Câmara de Vereadores se engaje, porque cada vereador praticamente tem uma parcela da sociedade na mão, né? É que o prefeito municipal, o poder executivo se engajem, porque o que nós precisamos nem é tanto, são 25 famílias, já seria suficiente para nós, para que, por exemplo, esse problema que foi falado hoje, como que nós vamos proteger o bebê que está na casa de acolhimento se o adolescente que está ali tem um surto, né? O bebê não deveria estar na casa de acolhimento, ele deveria estar numa família acolhedora, e nós não estamos conseguindo proporcionar isso, né? Então, é esse o apelo que eu fiz, né? Praticamente que se criasse uma frente parlamentar para a defesa da família acolhedora, porque a Câmara já fez uma parte importante do trabalho, recentemente reformou a lei. Passo Fundo é um dos municípios que prevê o pagamento mais alto por criança e adolescente acolhido em família acolhedora, muito mais alto do que outros municípios.
Então, agora nós precisamos que a Câmara e o Poder Executivo nos auxiliem a colocar essa lei em prática, divulgando na sociedade para que consigamos famílias, né? Precisamos disso. Muito da solução desse problema sério que foi tratado hoje está nisso, na efetiva implantação do serviço de família acolhedora. A própria reunião dos agentes no mesmo ambiente, uma conversa franca, ela já é muito positiva. O que havia era isso. Alguém conversa sobre um assunto aqui, outro lá, outro acolá, e na verdade ninguém ouve aos outros e todo mundo acha que a solução é do outro e não é de si, né? Enfim. E quem precisa de apoio, que é o servidor ali, não está tendo, né? Não na medida em que deveria. Então só a reunião já valeu a pena, mas isso aqui precisa ter continuidade, né? Isso não pode parar numa reunião como essa, ela precisa ter continuidade. Eu vou me reunir com os demais vereadores e vamos ver aqui dentro da Câmara o que a gente pode encaminhar, mas certamente a gente vai se propor a ser um ambiente onde esse diálogo, esse debate possa acontecer em benefício da nossa sociedade. Uma das alternativas postas durante a reunião foi o incentivo ao Programa Municipal Família Acolhedora. Através do programa, famílias cadastradas acolhem em suas residências crianças e adolescentes afastados do convívio familiar devido a situações de violação ou ameaça de seus direitos. O programa humanizado possibilita que esses jovens possam conviver em um ambiente afetivo familiar até que aconteça o retorno das mesmas à família de origem. Mas diferente da adoção, essas crianças e adolescentes permanecem com as famílias pelo período necessário até a regularização da situação em que se encontram. Confira alguns dos requisitos para se candidatar ao programa Família Acolhedora. Integrar a faixa etária de 21 a 65 anos de idade, respeitando a diferença de 16 anos entre a criança ou adolescente acolhido e o adulto responsável. Declarar desinteresse em adoção. Residir em Passo Fundo. Apresentar boas condições de saúde física e mental e possuir bons antecedentes. Mais informações podem ser obtidas através do site exibido aqui ou diretamente com a Secretaria de Cidadania e Assistência Social através do telefone 54 3312 3070. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Obrigada pela audiência e um ótimo final de semana!